Olá pessoal, bom dia. Hoje segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. São 8 horas e 57 minutos. Vamos fazer aqui o acompanhamento da abertura do mercado financeiro. E eu vou passar para vocês também uma rotina para operar Bitcoin. Mas vamos primeiro aqui, vamos dar uma olhada como estão as bolsas mundiais, né? Como é o hábito. Bolsas mundiais. Vamos lá para vermos nessa segunda-feira, dia do jogo do Brasil, né? Na Copa do Mundo. Depois, na parte da tarde, o mercado brasileiro vai ser bem parado, né, em função do jogo, mas vamos lá. A Bolsa Americana então abre às 11h30, como vocês sabem, né? Os índices estão parados, posição do dia 25, que é sexta-feira. Dia 25, o Dow Jones fechou em alta de 0,45%. O S&P 500 fechou estável a 0,03 negativo e o Nasdaq com leve baixa de 0,52 também, né? O S&P VIX, que é aquele índice de volatilidade, está em 22, quer dizer, está fraco, mas a gente dá para operar na abertura do mercado, na abertura da Bolsa Americana às 11h30. Vamos lá dar uma olhadinha então no DAX, que é da Bolsa Alemã, né? Que no momento está em baixa de 0,92%. O FTSE da Bolsa de Londres está em baixa de 0,39%. O CAC da Bolsa da França está em baixa de 0,99%. Né? Sinalizando uma baixa, que as bolsas europeias estão em baixa no momento. Vamos ver aqui o índice Nikkei, como fechou às 3 horas da manhã de hoje. Fechou o índice Nikkei a 0,42% de baixa. E a bolsa da China, o índice China A50, fechou em baixa também de 1,20%, né? Ok. Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico para vermos as notícias que vão impactar o mercado, né? Lembrando agora que nesse exato momento, às 9 horas, está abrindo o dólar no Brasil, né? A negociação de dólar, mini dólar, do índice, mini índice também, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Às 10 horas abre a Bolsa Brasileira. Vamos ver a notícia. Hoje, notícias. Agora são 9 horas, como eu falei, 9 horas e 40 segundos para ser mais exato. Às 11 horas tem uma notícia, tem um discurso aqui de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que causa um certo impacto no euro, né? As notícias de discurso, de fala, elas vão impactando aos poucos, isso é, de acordo conforme a pessoa vai expondo os dados, o mercado vai se acomodando e vai se movimentando, né? Então hoje, segunda-feira, não há notícia impactante, né? Fora essa que impacta, mas não muito fortemente. Hoje é bem parado, notícia de uma estrela nem acompanho, notícia de 2 estrelas muito pouco acompanho, né? E notícia, o que eu acompanho mais são notícias de 3 estrelas. Então a partir das 11 aí até o meio-dia pode dar uma certa movimentação, até porque às 11h30 abre também a Bolsa Americana, que sempre dá uma movimentação, dá para a gente pegar algumas operações. Ok, então vamos aqui para o Bitcoin. Eu vou passar para vocês uma rotina simples hoje para quem negocia Bitcoin. Alguém me perguntou outro dia, mas esse monte de linhas aí que você coloca é difícil, é complicado, né?
não é complicado se você já tem a percepção daquele movimento, digamos assim, né? Mas eu simplifiquei, digamos assim, aquele setup, aquelas telas que anteriormente eu vinha colocando, e fiz uma mais simples aqui para ajudar o pessoal. Evidentemente, a gente tem que deixar alguns indicadores na tela, mas para que nos auxiliem a colocar nossas operações, a achar um ponto de entrada bom, que você consiga colocar a sua operação, ela seguir e ela te dá resultado, evidentemente, né? Então vamos lá, o Bitcoin, outro dia eu fiz um vídeo, se vocês não viram, podem voltar e consultar na minha lista de vídeo, falei alguma coisa sobre o Bitcoin. Então essa rotina aqui, ela não só é uma estratégia bem simples, ela tem alto grau de assertividade, né? E são basicamente para operações intraday. Basicamente é um modo de dizer, você pode também usar para operações mais longas, sem problemas, né? Mas você vai usar em princípio aqui, ó, no tempo gráfico de 15 minutos, que é o que eu estou na tela no momento, né? Eu estou com o Bitcoin aqui, o BTC USD, Bitcoin, no tempo de 15 minutos, né? E as criptomoedas que eu acompanho eventualmente, que eu não negocio muito criptomoeda, porque para você negociar criptomoeda você precisa alocar muito recurso na sua corretora. Eu diria aí pelo menos uns 3 a 5 mil dólares na corretora, para que você tenha uma rentabilidade satisfatória com o seu rendimento diário, né? Não adianta você, por exemplo, colocar 100 dólares na corretora e para ganhar 5 dólares, 3 dólares. Isso não é rentabilidade, né? Para você se manter no mercado financeiro. Então, eu eventualmente faço algumas operações, mas bem devagar, sem muita convicção, como eu costumo dizer, né? Então, as principais criptomoedas são o Bitcoin, né? O Ethereum, e eu acompanho eventualmente também a Binance Coin, que eu vou mostrar para vocês aqui. Em função da Binance Coin ter um spread menor, quer dizer, você consegue colocar suas operações e pagar menos taxa para sua corretora. Se vocês viram o vídeo anterior que eu falei do Bitcoin, quem criou o Bitcoin em dezembro de 2008, mais ou menos, foi um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, ou pseudônimo, não se sabe até hoje, que essa pessoa não apareceu publicamente, né? O mercado de Bitcoin envolve por volta aí de 21 milhões de Bitcoins, sendo que existe hoje no mercado 18 milhões e 600 mil. Falta garimpar ainda, que é o termo que os especialistas usam, mais ou menos 2 milhões e 400 mil Bitcoins, que é muito dinheiro ainda, é muito dinheiro, né? Qualquer informação mais, vocês vejam aquele vídeo anterior então do Bitcoin que eu falo mais sobre isso. Para vocês verem aqui, para acompanhar o Bitcoin desde a sua criação, a minha corretora, ela começou a operar e tem dados a partir de 2011. Em dezembro de 2011, um Bitcoin valia 4 dólares e 58 centavos. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, o Bitcoin chegou a 68.992, um Bitcoin. Quer dizer, uma valorização esplendorosa, para usar um termo bem grande, como diria o filósofo, né? Hoje, novembro de 2022, o Bitcoin está aí por volta de 16.200. Então veja só a variação, de 4,58 para 68, quase 69, hoje 16. Isso é, quem soube operar, quem sabe operar o Bitcoin, ganha dinheiro, ganhou dinheiro, né? E se mantém no mercado de Bitcoin. Quem não sabe operar o Bitcoin, que é uma moeda de alta alavancagem, que é aquela que você precisa colocar bastante dinheiro para operar, que é uma moeda de alta volatilidade,
né? Você consegue ganhar dinheiro, mas fazendo um acompanhamento bem próximo, seguindo o fluxo, seguindo a tendência, né? Que os especialistas sempre recomendam e os especialistas sempre fazem esse acompanhamento de seguir a tendência. Se está subindo, vamos subir, vamos comprar. Se está caindo, vamos vender, né? Mas diariamente você precisa de alguém que acompanhe para você para fazer essas operações de Bitcoin, senão você perde o seu dinheiro rapidamente, como ocorreu, né? Com dezembro de 2021, o Bitcoin estourado para cima, aí o sujeito falou, eu vou colocar 10 mil dólares aqui, que seja um valor, e eu vou ficar rico. Hoje ele tem bem menos do que os 10 mil dólares, para vocês terem uma ideia, né? Tá quase zerando, como diria o outro, né? Então vamos lá, sem mais enrolação, né? Bitcoin, tempo de 15 minutos, estou com ele na tela aqui, posição atual, às 9 horas e 8 minutos, rapidamente, para a gente ver o dólar, como é que tá, né? Eu coloco na tela, e coloquei na tela aqui, uma Bollinger Bands aqui, ó, que é esse indicador dessas três linhas, essa linha avermelhada, a linha dourada e a linha azulada aqui. Essas três linhas compõe um indicador chamado Bollinger Bands, num período de 20, desvio de 2, que é o padrão do MetaTrader 5. MetaTrader 5 é esse ambiente que vocês têm na tela, que ele dá condições de você operar nos mais variados mercados, desde ações, desde criptomoedas, ouro, dólar, soja, milho, etc, etc, etc. Então o Bollinger Bands é esse indicador. Quem não conhecer este e os demais indicadores que eu vou falar, entrem aí no YouTube, pesquisem, porque eu não vou me estender muito sobre os indicadores, senão nós ficaríamos o dia inteiro aqui, né? Então o Bollinger Bands de 20 períodos está aqui, né? Eu tenho aqui o que? O Parabolic SAR, que são essas bolinhas aqui, ó, num parâmetro de 0,06, com um máximo de 0,2, né? Que também nos indica uma possibilidade de acompanhar o mercado. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho essa linha azul mais forte aqui, que é uma média móvel exponencial de 3 períodos. E tenho, por último, esse indicador bem conhecido pelos operadores, que é o MACD no parâmetro normal, que é 12 por 26 por 9. Então, volto a dizer, consultem o YouTube, lá, a internet, sobre os parâmetros desses indicadores, quem quiser maiores explicações. Muito bem. Como eu faço para operar? Quando eu vou operar, eu faço o seguinte: eu abro o Bitcoin ou a Binance. Eu vou abrir a Binance Coin, que é esse aqui, ó. Veja só que a orientação do ativo está mais ou menos na mesma posição, até porque as criptomoedas elas trabalham praticamente em sintonia. Se uma está subindo, possivelmente a outra está subindo. Se uma está caindo, possivelmente a outra está caindo, exceto quando há aqueles rombos que quem acompanhou a semana passada, uns 10 dias, quebrou aí nos Estados Unidos uma enorme corretora de Bitcoin que causou um solavanco no mercado. Mas vamos lá, então eu faço o que aqui? Eu abro no 1 hora com esses indicadores na tela e dou uma olhada como está a tendência do 1 hora, que vai influenciar no meu movimento do dia. Então vejam só aqui, ele estava consolidado aqui em cima. Essa é a Binance Coin, como eu falei para vocês, que é bem similar ao Bitcoin. É uma moeda, é uma criptomoeda criada pela Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo, né? Então ela estava consolidada aqui, caiu forte, né? Caiu forte aqui, vocês vejam que foi agora à noite. Na sexta-feira ela ficou bem paradinha.
Durante a noite agora ela caiu forte, caiu, veja só aqui, está consolidando aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que a tendência está de baixa. Veja só aqui, ó, essa linha dourada, ela é um bom indicador. Se a linha dourada está apontando para baixo, como está aqui, tendência de baixa. Se a linha dourada aqui está apontando para cima, tendência de alta. É um sinalizador bem justo e bem fácil de você acompanhar. Outra coisa aqui que você pode ver também. Veja só aqui, na abertura, ontem à noite que o Bitcoin aí ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Bitcoin não para, as criptomoedas não param, né? Só que, evidentemente, durante o horário comercial, digamos assim, o horário principalmente da Bolsa Americana, de funcionamento da Bolsa Americana, é que é o bom horário de você negociar. Então vejam só, caiu, a linha azul cruzou a dourada para baixo aqui, ele despencou. O MACD, veja só, a linha azul para baixo da linha vermelha e menor que zero. Esse zero também aqui, esse zero é um parâmetro bom de negociação, indicando a força do movimento. Então despencou aqui, o SAR que estava embaixo passou para cima e despencou. Veja só, então tendência de baixa no momento ainda, embora esteja consolidando aqui, veja só, está consolidando, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Em princípio, no intraday hoje, eu buscaria operações de venda, porque a tendência está de baixa. Eu não vou arriscar o meu capital tentando comprar aqui, por exemplo, embora, veja só, o MACD está querendo cruzar para cima, mais fraco, né? Porque ele está lá embaixo. O ideal é que ele esteja acima do zero, como eu falei. Aqui o SAR já passou para baixo, tentando empurrar o preço para cima. Mas vejam só, a linha dourada está forte para baixo. Então eu vou comprar aqui? Não compro. Eu tenho que esperar o que então? Então memorizei que o H1, que é 1 hora, está em tendência de baixa. Eu vou para o 15 minutos, que é o meu foco, e vou aguardar aqui no 15 minutos, ele me dá um sinal de venda. Como ele está para baixo, ele me dá um sinal de venda. Qual seria o sinal de venda? Vejam só que ele está nos últimos tempos, está bem consolidado aqui, ó. Está bem consolidado. Veja só como é que está essa caixa aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Se eu vou esperar um sinal de venda, eu vou esperar ele romper daqui para baixo. Eu vou esperar que o SAR passe para cima, que a linha azul cruze a dourada para baixo, que o MACD, que é azul, passe para baixo, né? Então só vou pensar em vender depois que ele cruzar mais ou menos por aqui, que é o fundo da minha caixa, digamos assim. Se ele cruzar para baixo, eu já posso começar a colocar minhas operações, tentando chegar, né? Veja só que eu tenho uma resistência aqui, e eu tenho a segunda resistência mais ou menos aqui. Seria a minha operação. Essas operações que você eventualmente coloque nesse espaço, você consegue atingir a sua meta diária. Com certeza você consegue. Aí você faz o quê? Vendeu. Começou a descer, você já protege a sua operação colocando o stop loss, né? Próximo ao seu preço de entrada, e vai baixando, conforme vai descendo, você vai baixando. Quando chega nesse ponto aqui, ó, veja que é um fundo praticamente aqui, um lugar de briga, como a gente diz, você fecha uma parte das suas operações e vai puxando o stop até tentar chegar aqui. Se porventura ele voltar, ele vai pegar seu stop gain, você saiu no lucro e boa, parte para outra operação. Então esse é a maneira correta de você negociar com segurança, né? Não adianta você diz aqui, ó, ele tá tentando subir.
Tem espaço aqui para subir no 15 minutos? Tem espaço, porque veja só, olha o topo anterior aqui em princípio, onde seria. Segundo topo anterior, ó, onde seria mais ou menos aqui, né? Não, rompeu para cima aqui, eu vou comprar forte. Você vai, de repente, ter um revertério, né? Um reverso, e vai acabar perdendo dinheiro aqui, porque daqui a pouco você vai ter que fechar a operação. Então vamos fazer o quê? Vamos, em princípio, aguardar sinais de venda. Sinais de venda, porque ele está para baixo. A mesma coisa do Bitcoin. O Bitcoin está na mesma situação. Eu estou no Binance porque, veja só, aqui ó, a diferença entre essas duas linhas são as taxas que você vai pagar para a corretora. Veja que o Binance é bem juntinho, quer dizer, você paga menos taxa para a sua corretora, ok? Então tá bom. Vamos dar uma olhada então agora aqui no como está o dólar no Brasil, né? O dólar aqui no Brasil. Vamos lá. O BRL como abriu agora de manhã. Abriu em baixa de 0,55, está 5,38 praticamente. Vamos abrir o gráfico mais completo. O gráfico mais completo está em baixa de 0,55 no momento. Vamos analisar como ele está se comportando. Veja só aqui, ó. No movimento de sexta-feira ele subiu, né? Abriu aqui, subiu, fechou aqui em cima. Hoje abriu aqui em cima, veja só. São 9 horas e 19 minutos. Ele abriu às 9 horas, ele abriu em cima, tentou subir um pouco e desabou, né? Tendência no momento é de baixa, né? Intraday, o intraday no momento é de baixa. Ele só vai passar a ser de alta desde que ele rompa esse topo. Por enquanto é de baixa, ele deve fazer um pullback, que é um retorno, acredito que mais ou menos pelo preço de abertura aqui, e depois, como a tendência está de baixa, ele pode cair, né? Pode voltar a cair, porque subiu muito, né? Na sexta-feira. Se eu fosse negociar, eu faria isso. Quem negocia o dólar, o mini dólar, o dólar, etc., aguardaria ele retornar mais ou menos a esse ponto aqui, e depois, dando um sinal de venda, tentaria colocar operações de venda. Então o dólar no momento a 0,52 de baixa. Vamos ver o índice da Bolsa Brasileira. Para quem negocia mini índice, mini dólar, vamos ver se ele está atualizado. Ele está aqui, ó, veja só que ele abriu em baixa. Ele abriu em baixa, né, e está se mantendo aqui. Mas se o dólar resolver cair realmente, voltar, ele sobe, né? Ele sobe, e a tendência, esse é um ponto de parada, mais ou menos aqui outro ponto de parada, aqui outro ponto de parada, né? E aqui outro ponto de parada. Seria mais ou menos assim que você vai gerenciando suas operações de mini índice, no caso, né? Então é isso, pessoal. Ok. Vou encerrando o vídeo por aqui para não ficar muito extenso, né? Hoje, segunda-feira, o dia um pouco parado, como eu falei para vocês. Mercado brasileiro, então, na parte da tarde vai ser morno, vai ser morto praticamente. Não há notícias impactantes no mercado, né? Espero que vocês acompanhem e anotem este setup, como dizem os operadores, para que você coloque suas operações e gerencie naquele velho esquema de estudar bastante o mercado, ter disciplina, né? Controlar a ambição, né? Para você ter uma ganância dentro
do seu parâmetro de negociação, ok? Muito obrigado então pelo acompanhamento, bom dia a todos, Deus fique com todos vocês, até a próxima então.